Olá, meninas! Essa é a nossa última aula desse livro, mas não se preocupem, porque esse é só o primeiro de muitos que virão. Eu quero agradecer a vocês por terem estado comigo durante todo esse período. Foi um momento gratificante, maravilhoso. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de cada uma de vocês, por tudo que vivemos, pelo caminho que trilhamos juntas, cada atividade, cada compartilhamento. Foi muito especial, muito grandioso e muito edificante todo esse período. E o meu coração transborda, ele sente o carinho de cada uma e fica muito feliz de ter conseguido transformar, de ter conseguido acessar a vida de cada uma de vocês e ter melhorado, ter ajudado na evolução de cada uma. Esse primeiro livro foi um livro curto, mas ao mesmo tempo a sabedoria contida nele foi tão profunda que transformou, que acessou lugares inacessíveis ou inimagináveis. A partir de agora teremos livros ainda mais profundos, ainda mais extensos e que com certeza elevarão muito mais a vida, a realidade de cada uma de nós. Parabéns pela evolução e muito obrigada por essa parceria. Dito isso, vamos para o estudo do nosso livro. Esse capítulo é o último capítulo, é o nosso capítulo de conclusão. E ele tem como título o seguinte: permita que hoje seja o dia em que você vai abrir mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar. Só esse título já traz um poder. E assim como em todos os capítulos, esse não seria diferente, temos uma frase muito edificante também, que é a seguinte: as coisas não mudam, nós mudamos. E com base nisso, o autor fala que é preciso nos colocarmos no centro da nossa vida e tomarmos as rédeas de tudo, de todas as áreas. Assumimos a autorresponsabilidade. Vejam só, ele traz a seguinte frase: onde você está é resultado de quem você era, mas onde você termina depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir deste momento. E quem você está escolhendo ser a partir desse momento? Todas as escolhas são determinantes, por mais simples que sejam, por mais que nós achamos que elas não interfiram, elas interferem sim. Tudo, cada escolha. E o autor ainda continua: é o seu tempo, não adie por mais um dia criar e experimentar a vida, a felicidade, a saúde, a riqueza, o sucesso e o amor que você de fato deseja e merece. E além disso, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: Deus merece filhos bons, Deus merece filhos extraordinários. Será que nós estamos sendo esses filhos para Deus? E isso é intencional, isso é uma escolha. E é uma escolha que será transformada em ação a cada dia, a cada atitude. Muitas vezes nós não tomamos essas atitudes, não agimos da forma que deveríamos agir, porque ficamos floreando demais, porque ficamos paralisados. E uma reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: o problema, seja qual for que vocês estejam enfrentando, ele tem solução?
Se sim, qual é essa solução? Anotem, peguem um papel e anotem. É essa e essa solução. E ajam. Ajam conforme a solução que vocês encontraram. Mas, se o problema não tem solução, ele realmente não tem nenhuma solução, o que vocês podem fazer? Nada também. Se não tem, não tem. É preciso ter a consciência, é preciso trazer para a consciência que nós somos adultos. E realmente, para a criança, se você for uma criança ou se você estiver sendo vítima de algum crime, alguma ameaça, alguma coação, aí realmente, nesse caso, vocês não têm o que fazer. Mas se vocês não são crianças, se vocês são pessoas adultas e que não estão sofrendo nenhum cárcere privado ou algo do tipo, tudo o que vocês fazem é uma escolha. E como eu disse, adultos resolvem, sentam, analisam o problema e resolvem. E para sermos, como o título do livro traz, a pessoa que queremos ser, nós precisamos de abrir mão de quem nós somos. Porque se nós não estamos satisfeitas, alguma coisa tem que ser modificada. E é preciso abrir mão do homem velho para que possa nascer um homem novo. É preciso abrir mão da mulher velha para que possa nascer a mulher nova, a nova criatura. Ah, Maíra, mas realmente o meu problema não tem solução. Ainda assim há uma solução, que é a oração. É colocar o joelho no chão e pedir para Deus e colocar nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nem isso a gente faz. Ou quando faz algo que é inverter as coisas. E o que seria isso? É querer ser Deus na sua vida. É querer assumir o papel que é o dele. E ao fazer isso, você deixa de fazer o seu papel de filha. O seu papel, quando um problema não tem solução, é descansar. Entregar para Deus e descansar. Mas aí, ao invés de fazer isso, ao invés de orar e descansar, não. Você quer controlar a situação. E aí, na situação que tinha sim algo que poderia ser feito da sua parte, você não faz. Você paralisa, cruza os braços, não senta, bota no papel, descobre a solução e vai atrás dessa solução. Vocês percebem como que a gente inverte as coisas? Então é isso que precisa deixar de existir. É isso que precisa ser alinhado na vida para que vocês cheguem no lugar onde querem chegar, que é fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele. Mas eu também sei que nós somos humanos, que nós temos medos, que nós temos preocupações. E algo muito interessante que eu também aprendi com os livros é o seguinte, que o medo e a preocupação, eles têm uma função na nossa vida, que é a função de nos proteger. Porque eu sei que eu não posso colocar o meu dedo numa tomada desencapada, que eu vou tomar um choque. Então, o medo, a preocupação, me permite ter essa cautela. E é saudável esse tipo de medo e de preocupação que nos protege dos perigos. Mas se nós permitirmos que isso ultrapasse uma linha, que isso vire uma paranoia, nós criamos um novo problema. Nós deixamos de viver a nossa vida, deixamos de fazer o que tem que ser feito, porque esse medo e essa preocupação nos paralisam. E como então que eu vou resolver isso? Com intenção. É preciso ter intencionalidade. E agir com intenção, agir com intencionalidade, exige consciência e sabedoria.
E é exatamente essa consciência e essa sabedoria que nós estamos adquirindo aqui dentro dessa comunidade, aqui dentro desse clube. É isso que nós vivemos durante todo esse período juntas, estudando esse livro. E ainda hoje, dando continuidade a essa evolução, a essa sabedoria, a essa consciência, temos um material aqui no PDF que ele vai permitir vocês a fazer essa diferenciação do que é o medo e a preocupação saudável e do que é o medo e a preocupação paranoica, que prejudica a nossa vida. Vocês vão fazer o seguinte: há 2 colunas e vocês vão analisar todas as vezes que vocês sentiram ou que vocês sentirem medo ou preocupação daqui para frente e vão fazer o seguinte exercício: tem embasamento esse medo? Realmente eu vou ser prejudicada? O que é o pior que pode acontecer? E com base nisso, vocês vão chegar à conclusão de qual coluna o medo que vocês estão sentindo ou que vocês já sentiram se encaixa. Mas fazendo um adendo aqui, eu quero deixar bem claro que existe também um outro nível, um outro grau, que é o seguinte: a pessoa que está passando por um problema real, seja de ansiedade ou algum outro transtorno. Então, eu recomendo que se você, essa pessoa que está num nível além, que você procure um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, porque aí já estamos falando de uma outra coisa e que não é tratada aqui. Além disso, no material de apoio também temos uma atividade que vai permitir a vocês fazerem exatamente o que esse capítulo de conclusão traz. Vocês vão escrever tudo aquilo que vocês fazem, mas que não querem mais fazer. Tudo aquilo que impede vocês de serem as mulheres que vocês querem, que vocês almejam. E, além disso, o segredo que também vai estar nessa atividade é, na frente desses problemas, vocês irão colocar o que no meu dia a dia, na prática, eu vou fazer de forma eficaz no meu dia a dia, o que eu vou fazer para modificar isso. E é, inclusive, esse o problema do porquê as resoluções de ano novo não funcionam. Porque você promete que vai mudar, você promete que vai fazer isso e aquilo, mas não colocam em ações como farão isso. O como é o segredo. Eu quero ser uma mulher com o corpo X. Essa é a promessa de ano novo. Eu vou fazer atividade física. Essa é a promessa. Tá, mas e na prática? Quantas vezes por semana? Quantas vezes no ano? Qual horário? Quanto tempo? Como eu vou começar? Esse é o poder do todo dia. Esse é o segredo que vai te tirar do ponto que você está e levar para ser a mulher que você deseja e merece ser. E eu falo isso com tanta convicção, porque foi isso que eu aprendi através dos livros e apliquei na minha vida. E esse é só um livro de muitos que ainda temos para destrinchar. E foi por isso que eu criei esse clube, como eu disse lá no começo, nas aulas iniciais. E graças a Deus, durante todo esse período, foi provado que eu consegui, juntamente com vocês, juntamente com toda a minha experiência, com todo o meu arcabouço, e eu sou muito grata por isso, por tudo que construímos dia após dia, mês após mês, e que ainda continuaremos construindo, desfrutando e aprofundando de muitos outros livros. E assim como foi até aqui, muitas transformações, muitas evoluções ainda serão feitas. Muitos aprendizados, muitas vidas transformadas.
Esse é o propósito desse clube, que até aqui foi atingido com apenas um livro e que continuará, porque o nosso acervo é grande, o nosso conhecimento é grande e eu quero compartilhar e transbordar tudo isso com cada uma de vocês.